Eu já me lasquei demais nessa vida advocatícia. O pior é que a gente só aprende quebrando a cara, né? Ai, não é fácil não. Mas pra você que tá aí me assistindo, não tem que passar por nada disso que eu passei. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 7 lições valiosas que eu aprendi sozinha e que hoje mudaram completamente a forma como eu advogo. Eu sou a Jéssica Matias, advogada previdenciarista. Antes de eu te contar as lições que eu aprendi, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal, porque olha, eu vou abrir meu coração pra você aqui nesse vídeo. Cada coisa que a gente passa nessa jornada. Mas aproveita também pra me seguir no Instagram, @JessicaMatias. Então bora lá? No começo da minha advocacia eu não sabia nada de previdenciário, eu precisei aprender tudo sozinha. Mas existem 7 coisas que se eu soubesse antes, teria me economizado muito tempo e muito dinheiro. E a primeira coisa que você precisa entender é que cada cliente previdenciário é único. Cada cliente previdenciário tem uma situação única e cada caso vai ser um desafio diferente. Então é importante você analisar os detalhes de cada pessoa, como a idade dela, o tempo de contribuição, os salários desse cliente, a profissão dele, os lugares que ele já trabalhou. Você precisa analisar tudo, todos os mínimos detalhes para encontrar a solução mais adequada para as necessidades e para as expectativas daquele cliente. E detalhe, o cliente, ele sabe quando você só tá interessado no dinheiro dele, viu? Quando você tá mais interessado no dinheiro do que realmente em ajudar ele. E é claro que a gente precisa receber um valor justo pelo nosso serviço, mas a verdade é que é possível receber bons honorários na advocacia previdenciária sem perder a sua humanidade. Se você realmente tiver uma vontade real de ajudar essa pessoa a ter uma vida digna por meio da aposentadoria, isso vai inclusive melhorar os seus resultados como advogado. Porque o cliente, ele se sente visto, o cliente, ele se sente compreendido. E o que vai acontecer? Ele vai valorizar ainda mais o seu trabalho e vai te indicar para outros colegas. Então, o atendimento, a sua atenção faz muita diferença. A segunda lição é: não tenha pressa de aposentar o seu cliente. Não se esqueça que as aposentadorias voluntárias, elas são irreversíveis e irrenunciáveis. Então, é crucial você analisar cuidadosamente se é o momento certo para o seu cliente se aposentar ou se ele pode ter direito a um benefício melhor no futuro. Eu já peguei vários casos que se eu tivesse sido apressada, eu tivesse corrido para aposentar o cliente, ele teria sido prejudicado em mais de R$1.000 na aposentadoria dele. Porque uma análise correta faz você perceber que, às vezes, esperando poucos meses, a pessoa pode se aposentar por uma regra de transição mais vantajosa, ganhando muito mais, por exemplo. Inclusive, tem um vídeo babadeiríssimo sobre regras de transição aqui no canal, pra você que ainda não entendeu direito, né, tá bem perdido, não sabe como elas funcionam. Então, vou deixar o card aqui pra você ver depois, porque ainda tem muita coisa pra gente aprender nesse vídeo aqui. E outro ponto, antes de eu passar pra terceira lição, é que muito advogado tem pressa de aposentar o cliente. Muito advogado não quer fazer o planejamento do cliente. Então, o que eu vejo, né, aqui na minha realidade do escritório, na realidade também dos meus alunos que vendem planejamento, fazem planejamento previdenciário lá no Do Zero ao Melhor Benefício, que é o meu treinamento, é que é mais uma questão de venda. Quando você convence o cliente da importância do serviço, ele vai estar mais propenso a fazer. Não é simplesmente você chegar lá e falar: não, eu cobro por essa análise X$1.000. Pode ser que o cliente não queira fazer, ele precisa entender por que eu vou fazer isso. Mas vamos seguir aqui no nosso vídeo. A terceira lição vai te deixar de queixo no chão. Muitos advogados acham que a aposentadoria com valor mais alto é o quê? É sempre a melhor opção para o cliente. Mas a verdade, e a lição 3, anota aí, é que a renda mais alta nem sempre é a mais vantajosa para o seu cliente. Pode ser, se ele tiver que esperar tempo demais para se aposentar por uma regra que tem a renda mensal inicial mais alta, essa demora, esse tempo que ele vai ficar sem receber a aposentadoria, pode acabar não valendo a pena. No total, se você fizer o cálculo e colocar na ponta do lápis, você pode ver que ele vai acabar recebendo menos de aposentadoria até o fim da vida. Então, o segredo aqui é você analisar o tempo que o cliente levaria para recuperar o valor investido e as necessidades financeiras dele no momento, assim como a possibilidade dele
continuar trabalhando e contribuindo por mais alguns anos. E eu falo assim, por experiência própria mesmo, a área previdenciária sozinha, só ela, já vai demandar muito estudo de você. Então, quanto mais especialista, quanto mais especializado nessa área você for, mais clientes você vai ter, porque as pessoas, elas sentem a sua insegurança. As pessoas, elas sentem, por outro lado, também a sua segurança e o seu conhecimento. Então, não queira ser um advogado generalista. Isso é uma coisa... Eu fui já no começo. Até se você olhar o meu Instagram, se você descer lá embaixo, você vai ver que tinha uns conteúdos que eu falava de trabalhista, família, inventário. Eu não sabia o que eu fazia da vida. Eu tava mais perdida que tudo. E quando eu comecei a nichar, a falar só de previdenciário, mais especificamente, planejamento previdenciário, eu comecei a ter muito mais cliente. E isso já nos leva à quarta lição. Quem é aluno do Dizambi, que é o meu treinamento de cálculos e planejamento que eu já falei, já sabe dessa. Pare de fazer contas à mão. Agilize seu trabalho. Reduza chance de erro usando o sistema de cálculos previdenciários. É claro que, para dar certo, você precisa entender a lógica. Afinal, quem vai alimentar o sistema e quem vai interpretar os dados do sistema vai ser você. Mas a parte matemática, né, essa parte de somar, subtrair, dividir, você pode deixar com o sistema. Inclusive, eu também tenho uma aula babadeiríssima aqui no canal só sobre calculadoras jurídicas, inclusive algumas são gratuitas. Eu vou deixar também aqui pra você assistir depois, vou deixar aqui no card. E ó, quando eu falo de sistema de cálculos, eu não quero dizer, não, então você não pode calcular no Excel. Você pode, inclusive o Excel é uma ótima ferramenta pra você depois ir lá e conferir, por exemplo, se você tá com alguma dúvida. Inclusive lá no Dizam tem todas as planilhas pra você fazer os cálculos no Excel. Mas quando você vai tendo mais clientes, até o próprio Excel ele começa a ficar muito trabalhoso, você demora muito mais. Então, qual é a minha indicação? Se você tá no começo, realmente você não pode fazer esse investimento, fica ali na planilha do Excel, na planilha de cálculos. Agora, assim que você tiver a oportunidade, já investe no sistema. Essa foi a primeira coisa que eu investi na minha advocacia, de verdade. Foi lá no começo, quando eu comecei a mexer com prévio, eu falei, cara, vou investir no sistema, porque eu não quero ter que ficar fazendo conta no Excel, demora muito mais. Depois eu comecei até a vender cálculos para outros advogados que não sabem fazer. Então eu fazia lá no próprio sistema. Um cálculo que eu fazia já pagava o sistema. Vamos para a quinta lição. E essa lição já me poupou muita dor de cabeça. Quando você estiver lá analisando o caso do cliente, fazendo o planejamento previdenciário dele, ou então uma consultoria, né? Porque às vezes a gente faz uma consultoria, nunca deixe de verificar os requerimentos administrativos anteriores que esse cliente já fez. Seja de aposentadoria, seja algum requerimento de outros benefícios. Por que, Jéssica? Por que eu preciso olhar isso? Porque o seu cliente, ele pode, em algum momento da vida dele, ele pode ter pedido algum benefício sozinho lá no INSS. E requerimentos anteriores, eles podem impactar o valor dos atrasados que vão ser pagos para o seu cliente. E até mesmo a data de início do benefício. Essa informação, ela pode ser a informação chave que falta para garantir que o seu cliente receba o valor correto a que ele tem direito e aposente da melhor forma. Por quê? Porque se ele, lá no momento daquele requerimento, ele já tinha direito ao benefício, por exemplo, você pode, ao invés de fazer um novo requerimento, você pode pedir, entrar na justiça ou pleitear de alguma forma esse requerimento passado. E aí você recebe, se você ganhar, você recebe toda essa diferença. Por isso que é importante você saber se a pessoa já fez algum requerimento. Às vezes, na data de entrada do requerimento, a pessoa ela não tinha direito ainda, mas durante o processo administrativo, ou seja, entre a data que a pessoa pediu e a data que o INSS indeferiu, por exemplo, às vezes a pessoa nesse meio tempo ela cumpriu o requisito. Olha que louco, isso é a chamada reafirmação da DER. A reafirmação da data de entrada do requerimento. Então, às vezes, você consegue a partir dessa data. E aí você já recebe uns atrasados. Então, você precisa abrir sua cabeça e estar sempre atento para os requerimentos anteriores. Às vezes, os requerimentos anteriores, a pessoa tinha direito a alguma coisa, os benefícios que ela pediu foram indeferidos. Tinha direito ao auxílio-acidente. Gente, o auxílio-acidente, ele entra no cálculo do salário de contribuição do seu cliente. Então, se a pessoa trabalha e recebe auxílio-acidente, na hora que a gente vai calcular o valor do benefício dela, a gente soma esses valores. Então, acaba aumentando o valor do salário de contribuição dela. Então, são várias coisas
coisas que você tem que estar atento. A sexta lição me ajudou a aumentar o benefício de vários dos meus clientes. O tempo de contribuição faz diferença sim na hora de você calcular o benefício do seu cliente. Depois da reforma da Previdência, pelas regras novas, o tempo de contribuição ele impacta de forma direta no valor da maioria dos benefícios. Então, gente, sempre procure descobrir todo o tempo de contribuição do seu cliente. Então, você vai verificar se ele prestou serviço militar, se ele possui período especial que possa ser reconhecido, se ele exerceu atividade rural, se tem algum vínculo na carteira de trabalho que não consta lá no CNIS. Esses detalhes, eles fazem muita diferença no valor do benefício, porque depois da emenda 103, a maioria dos benefícios é calculado pelaquela formulinha lá, 60% mais 2% ao ano que exceder o mínimo. Então, vai aumentando 2% ali o coeficiente. Se você não tá entendendo nada, fica tranquilo que a gente também tem vídeo aqui no canal de cálculos previdenciários. Lá eu te ensino o que são esses nomezinhos de cálculos que eu tô falando. Mas o importante aqui é você entender que o tempo de contribuição do seu cliente impacta diretamente no valor que ele vai receber. Então, quanto mais tempo, melhor. E por último, a sétima lição é: toda vez que você confia no INSS, uma fada morre. É até o que tá escrito aqui, gente, na minha caneca, olha só. Por isso, sempre desconfie do INSS. Por favor, não me diga que você confia na simulação do INSS, que eu vou ter um treco aqui. E quando você encontrar erros no CNIS, porque 99,999% das vezes você vai achar, saiba que você vai ter que comprovar. Então, por exemplo, o salário do cliente não tá lá no CNIS, procura essa informação em outros documentos. Se for o empregado, você pode, por exemplo, usar o extrato analítico do FGTS como uma alternativa para você comprovar o salário de contribuição e até os vínculos, né? Se você precisar comprovar o vínculo, o FGTS também tem essa informação. E, às vezes, você apresentar um documento pode garantir que o seu cliente vai receber o valor correto de benefício. Mas você precisa saber analisar o FGTS para conseguir descobrir essas informações nele. Não é simplesmente você chegar lá e já vai estar o salário, não. Eu tenho um vídeo que eu te ensino a fazer esses cálculos, inclusive a galera amou esse vídeo. Eu vou deixar aqui no card, depois vai lá e assiste, tá? Cheio de vídeo pra assistir aqui, né, gente? Mas vai valer a pena, prometo. Agora eu quero saber o que você achou dessas 7 lições. E se você já atua na advocacia previdenciária, eu quero que você me conte. Qual lição que você gostaria de ter recebido antes de ter começado? Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no meu canal, porque tá tendo muito vídeo com muito conteúdo previdenciário e sobre advocacia na prática. E também me segue lá no Instagram, @JessicaMatias. Até a próxima!